Opa, pode já? Pode já, né? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando ou assistindo esse podcast. Estamos aqui em mais um Hopecast, dessa vez com um convidado muito ilustre. Mas antes de apresentar o convidado, cada apresentador vai se apresentar. Quem vos fala aqui sou eu, Anderson, e sou um dos hosts de vocês. Meu nome é Brenda e eu sou uma das hosts. Eu sou Tainara e eu sou do primeiro berreiro, porque eu não entendi esse negócio de host. É apresentador, só que em inglês. Bom, eu sou apresentador, que eu sou mais apresentador. Vulgo arte. E agora, nosso convidado ilustre, Josemi, pode se apresentar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Josemi, sou coordenador do curso de logística e vou aqui ser sabatinado por essa galera. Vamos ver no que vai dar, né, pessoal? Pronto. Professor, o senhor pode começar falando aí sobre um pouco do sua formação ou da sua vida, Carreira profissional do senhor. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu sou formado em Relações Internacionais, né, com pós-graduação em Comércio Exterior e complementação pedagógica, né, na área de pedagogia, para ensinos iniciais. E aí, minha carreira profissional foi sendo construída basicamente dentro do segmento de compras, né, de grandes empresas. Dentre elas, Nagem, Multinacional Oxbow, Selfit Academias, sempre voltado para o segmento de compras. E aí, dos 5 anos para cá, foi quando minha vida deu uma modificada e eu vim para o lado da educação. E estou aqui 4 anos como professor e agora nessa nova missão como coordenador do curso de logística aqui da ETEMAC. Então, a gente, como vocês viram aí, vai estar na descrição, o primeiro episódio foi com o ex-coordenador de logística, Andrew, e a gente perguntou como ele ia sair, as expectativas dele para o projeto novo. E como o senhor disse que aconteceu uma mudança com o senhor, quais as expectativas do senhor para ser agora coordenador de logística da ETEMAC? Então, com relação às expectativas é interessante, porque a vida da gente é feita de processos, né, e ciclos. Então, se a gente não estiver aberto para esses ciclos, fica difícil a gente viver. Porque a gente vai continuando sempre fazendo as mesmas coisas, não é legal. Vocês aqui são o primeiro ano, não é isso? Isso. Então, vocês têm um ciclo aqui mínimo de 3 anos, aqueles que concluírem no período normal. Então, 3 anos. Depois vocês encerram esse ciclo de ensino médio e seguem para um novo ciclo. A mesma coisa nas nossas vidas profissionais, né? Então, você vê que eu passei por diversas empresas. Hoje, eu me encontro no Estado, né? Eu sou funcionário público concursado. E aí, eu vim como professor, de fato, eu sou professor. Mas depois desse período, houve um reconhecimento, né? Para você seria esse momento, essa oportunidade de ser coordenador. E aí eu vou estar coordenador, não sei como é que vai ser, as expectativas são grandes, porque é um desafio grande, né? Existe guiar vidas e futuros profissionais dentro de um universo aí de no mínimo 1.000 pessoas, né, por ano sendo movimentado. Então, assim, é uma expectativa muito grande. E eu espero alcançar, no mínimo, o que é que eles esperam de mim. Porque, querendo ou não, é um peso, sabe? Porque você tava dando uma aula e aí você recebe a notícia de que o coordenador da sua área, no caso do senhor que é logística, né? Um colega de trabalho, um amigo, com certeza que eu acho que era... Com certeza vocês tinham uma relação muito próxima, Com né? certeza. De Andrew e do senhor. E, querendo ou não, foi uma responsabilidade de pegar um... Como é que eu posso dizer? O peso que Andrew carregava, ele vai passar pra ti agora, né? Deve ser uma grande responsabilidade. A coroa. Passar a coroa. É como eu vim conversando já com vários alunos, né, várias turmas. É uma missão que a gente recebe. O trabalho que o Andrew construiu aqui foi maravilhoso, incrível, né? E aí a gente conseguir, querendo ou não, uma missão gigantesca, é tentar guiar esse processo, continuar nesse processo e agora dando uma carinha um pouco diferente, né? Porque aí o Andrew construiu durante esses, acho que foram 10 anos, né? Ele construiu 10 anos dessa grande missão que é o curso de logística. E agora ele vai começar, eu vou pegar tudo isso, aproveitar tudo que ele construiu e vou continuar.
né, dando esse procedimento, só que agora com um toque diferente, um toque de Josemir. Tá aquele Josemir. Além de trabalhar com a pessoal de logística, o senhor já teve algum contato mais próximo com turma de redes ou nunca chegou a... Diretamente, não. Mas, né, com projeto de vida, eu acredito que é projeto de Mas vida. já teve... Mas já. E aí em outras escolas também, dependendo da escola, sim. Ah, sim, a gente fez até essa pergunta para um dos nossos convidados passados, foi o professor Jurandir. Qual a principal diferença, as principais características das turmas que o senhor via assim, que divergiam de redes para logística? Vamos lá. O pouco contato que eu tive com o pessoal de redes, a gente vê que o pessoal de redes, eles são mais... É o pessoal que curte mais as exatas, né? É o pessoal... A princípio, deveria ser, senão deveria estar em log, né? Porque assim, o curso de redes, a gente imagina que ele te leva mais para uma trilha das exatas. Uma trilha que vai te levar mais para um caminho lógico, uma coisa mais mecânica da construção desse processo. Quando a gente vai para a turma de log, o que é que o curso de log te oferece? Log, para quem não entende, é logística, tá, pessoal? Log, só para deixar claro. A gente aqui que está no meio já entende, mas aqui quem esteja assistindo não sabe o que é log, mas é logística. Então, para a turma de log, as disciplinas elas são muito mais subjetivas, elas têm um toque mais de ciências humanas e sociais. Então é algo onde a gente consegue desenvolver mais o debate, a construção da ideia, né? Vai um pouco além do só o pragmatismo da construção, da execução, né? A gente precisa fazer um processo mais, como é que eu posso dizer, mais humanizado, menos tecnológico, né? Então eu acho que a grande diferença é essa. Então durante o período que eu dei aula para o curso de redes e com log também ao mesmo tempo, eu via muito isso. O pessoal de log precisava mais de execução, o pessoal de redes ia mais para o pessoal de redes ia mais para a execução e o pessoal de log ia mais para o debate, né? Então eu acho que essa aí é a grande diferença. Agora fugindo assim um pouco do profissionalismo, na sua vida em si, o senhor sempre teve inspirações e esperança de que quando entrasse, por exemplo, agora você é coordenador e vai trabalhar com duas turmas, que é log e rede. A gente vai sempre trazendo problemas assim como o Andrew. Que a gente não, pessoal. Mas a gente chegava e falava com o Andrew, coisa que a gente tinha que falar com o Gilberto. Mas o Gilberto estava muito ocupado, a gente falava com o Andrew. Sim. Mas em si, o senhor tem a esperança de que a gente vai conseguir se adaptar com o senhor e que vai ser uma coisa mais fácil? Não tem como a gente fazer comparações, né? Porque são personalidades diferentes, são pessoas diferentes. A comparação é inevitável, principalmente nesse começo, porque vocês tinham um parâmetro, vocês tinham algo de referência. E aí, poxa, com outro coordenador a gente fazia assim, e agora como é que a gente faz? Só o tempo que a gente vai saber. Sempre nas minhas primeiras turmas, eu sempre digo assim, que quem constrói o professor, quem constrói o coordenador, são vocês. Então, a nossa relação só vai depender exatamente de como vocês vão construir ela, né? A gente pode ter a melhor relação, o melhor entrosamento, essa troca sincera, desde que seja sincero por parte de vocês. É muito fácil. Então, assim, se vocês forem perguntar para o pessoal de log, os alunos de log, como é a relação com o professor Josemir, é a melhor resposta. Eu não posso dizer, né? A melhor resposta vem do povo. Eu vi muitos alunos principalmente dos primeiros anos, que pegaram uma intimidade muito forte com o senhor, estavam assim, esbanjando em choro, e estavam muito emocionados. Isso é só drama. O pessoal do log que tá assistindo, é o depoimento dele. Depois não vem dizer que é coisa de rei. Puxando esse gancho assim, agora a pergunta mais polêmica que eu acho que não quer calar.
Chegou o momento. É verdade que o professor Josemir não simpatiza tanto com as turmas de redes igual a gente ouviu tanto. Isso é mais essa pra gente. É sério, Eu soube tanto isso. criaram muito geraram Essa lenda. essa lenda que o senhor não gostava. Não, a gente. Quem gerou isso? Algumas turmas de log. Tá vendo? Isso é ciúme, entendam isso. Isso é ciúme. Isso é ciúme. Tipo, não convidem o professor Josemir porque ele não vai, ele não gosta de pessoas de rede. Exato. É só pra vocês não experimentarem da fonte ele da vai, mas vai começar a falar um monte de coisa, não vai fazer coisa com coisa, ele não gosta de vocês, redes não é Isso com é só pra ele. vocês não conhecerem o professor Josemir. Isso é ciúme, é sentimento de posse. Aquele negócio que é seu e que você não quer entregar pro Diz que outro, alunos né? de log são possessivos. Que vem com isso. Momento de caos instaurado. Eles já podem ter dito que eu sou o mestre do caos, né? Acho que Vocês já, eu acho que eu já ouvi E isso. agora eu tô vendo aqui um filhote do caos. Tá causando Esse caos. Ele realmente é. Filhote do caos. Ele gosta de deixar todo mundo confortável. Deixa abaixo. Abafa. Nos primeiros contatos que eu tive com o professor Josemir foi o quê? Foi Saindo da sala. saindo da sala. Eu também, A né? gente Todo no mundo. B-Log e saindo da sala. Eu não- Esse é o Log professor e ele trata a gente super bem, Exato. conversando normal. Tá vendo vocês? Então assim, não acredito. É mito. É mito, né? É mito. Eu saía como? Eu saía de fake. costas assim, a camisa do É Etemac fake. que tem o negócio que é técnico em redes. Aí tem uma vez que quando ele chegou na log, eu saí assim, eu cheguei perto da porta, quando eu cheguei perto dele, ele começou a virar assim pra lá. Corrente aqui na frente, eu já saí, ele foi pro banheiro, né? Não fez nada. Ô, professor, agora sim, como eu falei, eu não lhe conhecia antes de dizer que vai pro cargo de logística, agora de coordenador. E a gente queria saber um pouco mais, eu especificamente, sobre o senhor, sobre o Josemir, que vai estar ali presente agora para qualquer um, de qualquer forma de redes, de log. Como é o seu dia a dia, como é que também foi o seu passado? Eu queria saber. Então, vamos falar dentro da escola, né? Isso, quanto professor, para mim era muito prazeroso, né? Eu tinha prazer de dar aula para os meus alunos, eu gostava desse movimento, porque assim, a gente sempre buscava as melhores formas de trazer o conteúdo para os nossos alunos. Às vezes, aula depois do almoço, para mim, eu acho que seriam as piores, porque assim, todo mundo está cansado, vem um sono incontrolável, e aí como prender a atenção dos meus alunos depois do almoço, né? Então assim, a gente tinha que se reinventar, não só dar o conteúdo de uma forma tradicional, mas de formas elaboradas, criativas, instigantes, onde eles de fato pudessem aprender. Então isso movimentava muito a minha rotina, né? Porque não é só vir dar aula e sair, mas como eu conseguiria fazer isso da melhor forma? E agora, quanto coordenador, as demandas serão diferentes. Não é mais o entregar o conteúdo, mas como fazer os meus alunos se sentirem parte do curso, né? Defenderem o curso. E aí, quando vem o pessoal de redes, faz, e agora? Mas é de log, como é que a gente vai defender? É a mesma coisa, como vocês podem ter paixão pelo curso de vocês e como eu posso ajudar vocês a, daqui a 3 anos, saírem excelentes profissionais, excelentes pessoas, mais do que conhecimento técnico, mas com conhecimentos para a vida, né? Nem à toa que vocês têm disciplinas de socioemocional, projeto de vida, aí projeto de vida profissional. trabalho O tá projeto de socioemocional. educação socioemocional. Pois é, e aí, porque assim, o mercado vai receber profissionais competentes dentro da técnica tranquilamente. Se você pegar um livro, se dedicar, se você for num site, numa plataforma de vídeos e assistir videoaula, vocês vão receber conteúdos de forma tranquila. Mas o mercado não quer só isso. O mercado quer pessoas preparadas emocionalmente, que saibam lidar com pessoas. E aí a minha missão enquanto coordenador é ajudar, junto aos professores, a construir pessoas preparadas para a vida, que saibam lidar com pessoas, que saibam transitar por todos os espaços, que saibam entrar e sair de todos os ambientes. É muito sobre isso, não só sobre formação técnica, mas sobre formação pessoal.
E lidar com pessoas é uma coisa bem É complicada. bem E complicado. aí é né? que está o X da questão, né? É como eu falei, profissional, conhecimento técnico todo mundo pode ter, basta querer. Mas lidar com pessoas nem todo mundo está habilitado para isso. E é isso que vocês precisam ter. É isso que vocês precisam desenvolver para vocês terem um diferencial quando saírem daqui. A princípio, assim, na sua adolescência, o senhor já se imaginava professor ou nessa área de log ou pretende outra área? Professor nunca diga nunca, né? É. Nunca diga nunca, mas nem diga jamais. Não diga nunca jamais. E aí, a princípio não. Eu dizia que eu ia ser cirurgião plástico. Caramba. Quando eu tinha meus 4, 5 anos, eu ia ser cirurgião plástico. Nada, não fui para a área de saúde nenhuma. No meu 3º ano, quando começou ali, e aí a gente tem que definir mais ou menos o que ia fazer, eu queria fazer desenvolvimento de software. A maioria de log queria Mas eu vi que não era a minha vibe. Que não era isso. Gosto muito de lógica, de raciocínio lógico, gosto de matemática, mas eu vi que eu era muito mais do interpessoal, das relações, das ciências sociais e humanas do que das exatas. E foi aí que eu segui para essa área de comércio internacional, né, relações internacionais. Foi para aí, para entender mais de mundo, para entender mais de política, da vida, né? Eu acho que foi por isso que eu segui agora. essa O professor Josemir queria ser de redes, assim, do log. Vamos ser restaurados. O senhor já viajou pra fora do Brasil para trabalhar? Não, nunca. Fora não. Tá? Mas já trabalhei em algumas outras coisas. Não diretamente em outros estados, mas daqui precisando estar em contato com outros países e estados. Pra reforçar o assunto de esperança, o que é que faz o senhor... O que motiva o senhor a continuar prosseguindo nesse caminho que você está seguindo? É poder ver o quanto a gente pode transformar a vida de pessoas, né? Lógico, salário é importante, porque se não tiver salário, como é que eu pago minhas contas? Né? Então, assim, romantizar o ponto de dizer que não é por dinheiro é mentira. É por amor. Né? Por amor, não é só por isso, né? Porque a gente precisa pagar as contas. Exatamente. Mas, além disso, a gente de olhar assim, vocês aqui que são primeiros anos, não é isso? E quando a gente termina lá no 3º, que a gente vê a evolução de vocês, todas as dificuldades, todos os problemas enfrentados, e a gente vê a superação, a gente vê a transformação, e depois que vocês saem, que voltam com a notícia dizendo, deu certo, eu consegui. Cara, não tem salário que pague isso, entendeu? É como diz, salário paga as contas, mas a sensação de que deu certo, de que tudo aquilo que a gente construiu, de que essa conversa que a gente está tendo aqui, né, que por mais que seja de forma descontraída, vai gerar frutos, né? Porque assim, são palavras e informações que a gente traz que faz vocês refletirem, né? E aí com isso a gente vai ver lá na frente. A gente pode não entender agora certas coisas que vão acontecendo, né? E aí eu até falei para o pessoal de log com a minha saída de sala de aula. A gente pode não estar entendendo a razão de eu estar saindo de sala de aula agora, porque a gente está vendo por um outro viés, por um outro ponto de vista, né? Mas depois que a gente conseguir enxergar, vamos assim dizer, de cima, né? Ou de uma outra situação, talvez sim a gente entenda qual foi a razão de eu não estar mais em sala de aula. Mas fique claro, o meu lugar é a sala de aula. Eu vou estar coordenador, né? Mas o meu lugar é 100% professor. Seria algo como um desafio novo para o senhor, né? Sim. E o senhor deve gostar muito de estar em sala, trabalhando com os alunos, e Exatamente. agora Vai ficar trabalha mais- de forma um pouco mais remota dos alunos. É enxergar de uma Sim. outra forma. De que forma eu posso ajudar vocês sem ser dentro de sala de aula? E aí eu vou aprender tudo isso, né? Vai ser uma nova experiência. E aí serve de exemplo para vocês. Não tenham medo de novas experiências. Não tenham medo de tentar coisas novas. O medo é exatamente de não ter feito. Esse é o medo ruim, né? De você chegar e dizer, poxa, e se eu tivesse feito, como é que seria? E se eu tivesse
mudado, como é que seria? Não, eu vou lá e vou tentar. Se não der certo, eu dou jogo da vida. Ande 3 casas para trás. Jogou, opa, volte 3 casas. A gente volta 3 casas e faz tudo de Assim, forma diferente. Vindo com projetos pessoais e profissionais do senhor, como o senhor se imagina daqui uns 5 anos na frente? O que o senhor se imagina fazendo? Se o senhor pretende continuar em sala de aula ou pretende trabalhar em outra coisa? Então, para mim essa dinâmica é tudo muito novo, né? A curto prazo, 5 anos eu considero curto prazo. Sim, prazo. Eu espero ter consolidado esse projeto de coordenador, né? Ver frutos, porque assim, os frutos dessa etapa eu vou começar a ver daqui a 3 anos, né? Que são depois quando vocês começarem a sair. Aí sim é que eu vou começar a enxergar isso. Então, para mim, eu acho que 5 anos seria a consolidação dessa etapa. Depois de 5 anos, ainda estou recalculando, porque para mim é muito novo essa etapa, né? Eu preciso enxergar ela e ver qual é o rumo, a rota que eu preciso tomar. Então, agora falando aqui, você já disse que a motivação do senhor para continuar, o que o senhor daria de conselho para outras pessoas que às vezes pensam que não tem mais jeito e às vezes até perdem a esperança? Pessimistas. Então, quando a gente fala sobre esperança, a primeira coisa que me vem à cabeça é o mundo hoje em dia vende uma imagem de que nada mais vai dar certo, né? Nada mais vai dar certo. As pessoas estão muito pessimistas. Exatamente. Né? Pessimistas, reativos, intolerantes. Cara, como é que eu posso viver quando eu não consigo escutar o outro? Então, assim, a esperança é que vai mover a gente para algo melhor. Então, se eu acredito, se eu tenho esperança em vocês, que é a geração que eu deposito as minhas esperanças, se eu não tiver essa esperança, eu deixo de viver. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa questão da intolerância, da falta de respeito, e a gente precisa muito trabalhar isso nos nossos jovens. Quando eles começam a entender de que eles são razão, no caso, vocês são a razão para que as coisas possam dar certo, e a gente começa a plantar essa sementinha em vocês, eu acredito que essa esperança ela possa vir a surgir de novo. Então, jamais deixem de acreditar em vocês. Por mais que cheguem para dizer que vocês não são capazes, de que vocês não podem, tudo, entendeu? Tudo e todos. Se vocês não acreditarem em vocês, não vai, né? Então, assim, a esperança parte desse pressuposto de que eu preciso primeiro acreditar em mim e que a partir de mim eu posso modificar vidas. E aí, o que é que eu posso fazer para modificar essas vidas? E aí, quando eu recebo essa missão de coordenador, eu penso dessa forma. Poxa, de que forma eu vou poder mudar vidas? Antes eu dava aula só para log, agora eu posso expandir um pouco mais, né? Vocês vão ver que eu não tenho raiva de redes. E é isso, a esperança é algo que nos move, a gente precisa acreditar. Porque se a gente não acreditar em que algo mude... Muito interessante que quando a gente pegou esse trabalho, esse projeto, a gente ficou, nossa, esperança. É um sentimento difícil. tão difícil. É. Só que aí eu parei e pensei, a esperança é uma força que eu acho que a gente tem, que está sempre com a gente. Porque se você olhar para um lado mais pessoal, você vê crianças de 2 a 3 anos que estão numa sala de UTI com câncer lá, que ela tem a esperança de que um dia vão sair dali. Se você olhar para um lado também mais futebolista, como a gente tá falando, a esperança que o nosso time vai fazer uma virada e vai ganhar. Um dos filmes também que eu mais gosto. Só para provocar, se for falar de futebol, tem certos times aí que não tem muita esperança não. Realmente. Esses corintianos. Não, Vamos lá. isso a gente nunca perde. Aí o terceiro fato também, que tem um dos filmes que eu mais gosto, que antes de falar, Jogos Vorazes, a esperança, é de como aquela cidade acreditou na Katniss e teve a esperança de que ela ia trazer um conforto para aquela cidade. Então, a esperança é algo que nos move a ser melhor e também nos move a acreditar em nós mesmos.
Perfeito. Não, a sua colocação foi perfeita. E aí você vê, a gente pode analisar a esperança de diversos pontos de vista. Eu posso analisar a esperança do ponto de vista de uma criança, de uma pessoa que esteja doente, numa UTI, na esperança da melhora. Eu posso acreditar na esperança nos jovens que possam mudar o Brasil para algo melhor, nos tirar desse buraco. Eu posso pensar em esperança no... Como é que eu posso dizer? Sei lá, no nosso dia a dia, na esperança de... é tão simples agora, me vê um exemplo assim. Eu tenho esperança de que meu ônibus vai passar na hora certa. Isso aí tá sendo crucial, porque o Romulo tá ali todo santo dia esperando. Né? Então assim, eu não me atrasar, eu vou sair nessa hora e eu tenho esperança de que... Cara, se eu não tiver esperança, se eu não acreditar, se isso não me mover, não tem como. Então assim, é algo que a gente precisa de fato acreditar e alimentar. É essencial, né? E é essencial. E nos move. Eu tenho esperança de que eu acredito em que eu vou passar concluir o meu curso de logística, o meu curso de redes. Eu tenho esperança de que quando chegar lá na frente eu vou ter um bom emprego. E se não tiver, recalcula a rota e vai para outro caminho, entendeu? Mas eu preciso acreditar que vai dar certo. Porque se você não acreditar, você não sai do lugar. Assim, com essas palavras assim, mas como o senhor definiria o Josemir do portão para fora? O que o senhor gosta de fazer fora do trabalho, assim, dessa Hobbies. meus hobbies? Mas Cara, adoro assistir TV. Né? Séries, filmes. Que mais? Uma série favorita. Uma série favorita. Difícil Depende. escolher. É porque, muito assim, difícil escolher É porque uma tem só. vários. Não, depende do segmento. Se for algo mais cult, algo mais antigo, uma série que eu amava se chamava Arquivo X. Não é da época de vocês. Mas é um sci-fi tremendo, né? Ficção científica, ETs, etc e tal, invasão alienígena, né? Então, assim, teorias da conspiração, Nossa. eu achava massa. Arquivo X. Atualmente, a gente tem o quê? House of the Dragons, Sim, né? que lançou esses Game of dias. Thrones. Hoje está estreando aí o Senhor dos Anéis, né? Vai estrear também a série do The Last of Us, HBO Max. Entendeu? Então, assim, são diversas séries. Eu gosto muito. Filmes, né? Saga Harry Potter. Muito massa. Né? Então, assim, eu tenho a coleção de livros inteira em casa. Né? Eu comecei a ler, eu era da idade de vocês. Eu sei que tá fugindo do assunto, mas qual é a sua casa? Eita. Já tem. Qual a casa de Josemir Harry Minha casa, Potter? a minha casa, tá. Eu nunca fiz teste, mas acredito que eu seria Grifinória. Perdeu essa seria, Meu né? perfil eu acho que seria Grifinória. Né? Sobre a questão futebolística, pra gente entrar isso um pouquinho do padrãozinho. Descontrair. Quebrar o gelo. Ano de Copa, até aproveita e emenda o assunto. A esperança do senhor do Brasil pegar o Hexa esse ano. Então, cara, Ele vem e diz que torce pra gente. Brasileiro. Porque André, assim, o professor André. Não, aí a gente. André. Não, poxa, eu sou brasileiro. É isso. Eu tenho esperança. Mas assim, eu tô muito por fora das seleções, eu não sei como é que tá, né? Os últimos anos deu a forma como o nosso time vinha jogando deu um desgosto da coisa, entendeu? Então essa paixão pelo o futebol brasileiro Tá mais no esporte. tá mais pelo esporte. Mas assim, quando chega, que começa, não tem esse que não se arrepia, não tem esse que vista a camisa do Brasil e vá torcer. E é só o problema dele. Problemas técnicos. Um pequeno terremoto aconteceu aqui agora. Aí eu tô lá, terremoto acontece no meio do podcast com o Josemir.
Engraçado, passando todo dia falando mal do Brasil. Aí chega na Copa. Vai, Não Brasil! tem esse, não tem como. Pinta, E que bom que vai ser depois das eleições. Então, Porque vai estar todo mundo zumbido. a gente Aí vai poder depois- vestir verde e amarelo tranquilo, não eu entendi. Não vai ser por causa do... Não, porque já é depois das eleições, até nisso Deus é brasileiro. Tá? Mas é isso, a esperança é que sim, né? A esperança é que venha. Mas Vai vamos vir, ver, né? vai vir. Vai vir, eu... Vamos ver. Vai ser E falando de esperança, a gente não tem esperança. Não né? colocaram o Temos Gabigol, que ter. tá tudo certo. Caramba! É brincadeira, flamenguistas, O problema é calma. só o Juninho, né? Do bigode, o tal do Neymar. Se ele não ficar caindo. Aí tá focado também. Isso até criou uma imagem má pro Neymar, né? Desde da Copa 2018 foi? Foi. 2018 Isso. criou uma imagem pro Neymar Pois que é. qualquer coisa teve várias gente circulando. A galera sobre isso. bate muito no menino. É, né? Aí muita gente, tipo, perdeu esperança nele porque muitos vídeos rondando na internet, teve até reportagem na Globo sobre isso, que eu tava vendo esses dias, do quanto de vídeos que fizeram de educação física, brincando com isso. O professor falava Neymar e todo mundo caía, tá ligado? E ficou uma muito imagem meme, péssima né? depois de 2018, então todo mundo perdeu a esperança em Neymar, mas graças a Deus tá voltando agora. Só você assistir aquele documentário que ele fez, que tá incrível. Você vai assistir. E você vê que a vida dele não é só o futebol. O futebol, sim. Aquela parte que tem ele e o pai dele é incrível. Porque Sim, você Eu não vê, assisti, é o documentário em alguma plataforma de streaming. na Netflix, eu esqueci o nome agora, mas ele basicamente Neymar, acho contando que do é o início. caos perfeito. É o caos perfeito. É porque aquela coisa, o sorriso que se traz no rosto nem sempre é a vida que se leva. Exato. Tipo, você pode Exatamente. viver algo maravilhoso pelas redes sociais ou... Algo que a gente já abordou com... Sim. Foi até com ele que a gente isso, falou. tipo, as pessoas são muito superficiais na Criam internet, muitas máscaras. A pessoa tem que tipo, saber Sim. diferenciar a fama, os fãs da vida pessoal. Todo mundo tem que ter uma vida pessoal que seja, querendo ou não, mais reclusa para si. Como Imagina ele pra mesmo, acho conciliar vida pessoal, profissional e os fãs. As redes É sociais. porque aí tem a questão de redes sociais que é interessante. É uma das disciplinas que eu trabalhava com o pessoal dos segundos anos de log era da eletiva de mídias sociais. E aí a gente eu trabalhei com eles essa questão de que nem tudo que está lá é real, né? É algo que assim tem profissionais, até aqueles que vendem a vida real deles. Vamos citar uma Virgínia, um Carlinhos Maia, né? Carlinhos Maia. Eu também tô Carlos com enfim, essa galera que mostra a vida deles 24 Não é horas, só- não é a vida deles. Aquilo é um personagem, entendeu? Eles estão no DNTP, eles já têm uma programação de conteúdo, de roteiro a ser criado, de chegar e fazer assim, poxa, por dia eu tenho que fazer tantos rios, tantos stories, tanto isso, tanto aquilo. Porque eles precisam entregar o conteúdo. Da mesma forma que eu faço um planejamento de aula para trabalhar aquilo ali, por mais natural que pareça, há um planejamento, a mesma coisa essa galera. Então, assim, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, porque aquilo ali é um produto a ser consumido. E aí é isso que eles querem. Eles querem que vocês consumam esse conteúdo. Então, quando a gente pega a situação do Neymar, é tipo, existe o Neymar Júnior, que é o cara lá do dia a dia, existe o Neymar jogador de futebol, existe o Neymar garoto propaganda de marcas, né? Então assim, existem diversos personagens aí do cara, né? Então a gente não pode dizer, ele é isso ou ele é aquilo, né? Então a gente... Querendo ou não, a internet hoje em dia, tipo, cada um quer vender o seu produto. Isso acaba ocorrendo, tipo, igual até Andrew falou na entrevista dele, que eles querem, tipo, pegar tudo que você tem e botar isso como se fosse algo ultrapassado. Você tem que pegar algo novo, tipo, querendo vender um produto, de certa forma. Mas porque assim, a vida deles é um produto. A gente pode até pegar um caso, citar um caso assim eu não vou citar nomes até para evitar problemas, mas assim, alguns influencers, exatamente, algum influencer chega e faz assim, eu vou tirar foto, eu vou fazer um vídeo com o meu filho, com a minha filha. Eu só já pensei que... Cara, assim, aquilo ali, tô mostrando o dia a dia e é aqui com minha filha, com meu filho, isso, aquilo, outro. Poxa, eu dou um exemplo da minha rede. Eu não sou influencer, nada, mas assim, quando eu faço uma postagem minha, só minha,
tem comentários. Quando de repente eu faço uma postagem com o meu filho, aumenta de forma muito. Sabendo dessa diferença, fica mais fácil saber de que forma alcançar os interesses, né? Então assim, poxa, dessa forma eu consigo isso, com isso aqui eu consigo 3 vezes mais isso. Então vamos usar isso aqui, né? Porque o meu objetivo é vender um produto, eu conseguir patrocínio, eu conseguir vender. A intenção é essa, entendeu? Então assim, a gente tem que ter bastante cuidado com redes sociais. E a rede social pra mim, como eu falei, eu até brinquei dizendo assim, que daqui a uns 3 anos eu não queria usar rede social. Porque pra mim, depois que eu assisti um documentário, isso aqui é como uma máscara. O pessoal vive pra isso. Só que eu penso, se a gente viver pra seguidores, pra curtida, a gente vai realmente deixar de ver a beleza que a vida nos proporciona. Não através de histórias de outras pessoas, através de que eu falo, eu nem entro no Instagram pra ver. Aí eu passo um tempo desconectada dessas coisas, porque eu vejo que a minha vida é muito mais além do que aquele perfil que eu tenho no Instagram ou em qualquer outra rede social. E eles ficam criando tanto conteúdo, que quando dá uma sumida assim, as pessoas já ficam, meu Deus, cadê? O que aconteceu? Porque as pessoas pensam que esses criadores de conteúdo são máquinas que tem que estar o tempo todo criando. É a mesma coisa com, por exemplo, vai pegar exemplo, série que vai lançar uma temporada e a gente pensa, meu Deus, vai demorar muito porque eles fazem logo, porque eles têm que ter um momento de vida deles, eles não vão ficar atuando o tempo todo, fazendo série o tempo todo, fazendo filme o tempo todo, eles têm que ter um tempo pra respirar. É uma coisa que eu falo, anonimato nas redes sociais vicia. Quando você apaga suas coisas ou arquiva simplesmente, cria o seu perfil, você gosta daquilo porque de certa forma traz uma paz pra você. Você tipo, fica longe, mas fica tranquilo, porque ninguém tá ali só pra tipo, ir lá no seu perfil, ver o que você está fazendo e simplesmente ir embora. Você não é aquele perfil ali, você é a pessoa que você é através do seu dia a dia, de suas E é palavras. engraçado que a geração que a gente vê, e aí não só vocês, até a gente mesmo, desculpa, acontece com... A gente tá aqui conversando, né? Que bom, não estamos mexendo em celular. Mas o que é que acontece? Acontece que... Não, mas Dos maiores maus mas assim, o que é que acontece? A gente tá aqui conversando. Veja que troca, né? Vocês trazendo a experiência de vocês, eu trazendo a minha, e a gente vai debatendo e se conhecendo. E aí, às vezes, tá lá a galera reunida e tá todo mundo no seu celular. Marca de sair e tipo, fica no celular. Celular. Aí tá todo mundo no celular conversando com quem não está ali no momento. Com quem está em casa, com quem está indo no trabalho, com quem está na China, no Japão, em qualquer outro canto. Uma coisa muito triste. Né? E aí depois... falta de educação também. Não, e outra, aí você deixa de viver esse momento. É igual pessoas que saem. Aí de repente, beleza, vamos pra casa. Acabou, legal, tchau, tchau, tchau. Aí quando você chega em casa, aí eu vou começar a conversar com vocês. Poxa, eu tava com vocês. Sim. Porque eu não curti aquele momento com vocês, né? Debater, conversar, brincar, contar uma piada, contar uma história, contar uma experiência, para estar conversando com outros, eu estando com vocês. Deixei para fazer isso pelas redes sociais. É igual, tipo assim, pessoas que saem, em vez de, tipo, vamos botar um parque de diversões, em vez de estar aproveitando o momento, não, ficar fazendo stories daquilo, pra mostrar que tá ali. Tirando foto igual aqui no Mirambi do Ano. Não, curta a sua Tem que vida, registrar tudo, viva. você acaba não vivendo, porque Pronto. você tá ocupado tirando foto. Essa coisa assim, desculpa cortar seu, mas voltando ao tema lá do Stories, que é e tal, mesmo que pareça que eles estão o tempo todo ali na internet, a gente não sabe o que acontece atrás das câmeras, não sabe de nada deles. Eu conheci pessoas que tiravam foto de momentos, mas elas não postavam no dia. Ela postava um mês depois e a gente fica pensando, fica frustrado naquilo que a pessoa tá postando, mas a pessoa não tá nem aí. Exatamente. Nossa, foi muito bom, a gente queria agradecer pela presença do senhor ter aceitado, estar aqui conversando. Desejar boa sorte pro senhor. Boa sorte, Obrigado. E eu vou contar muito com vocês, porque
é pra vocês e por vocês. Esse né? podcast vai ser até pra quem tá assistindo agora e a gente que tá aqui pra se aproximar do Josemi, que agora vai ser o nosso coordenador. Nosso coordenador. Logística. Logística. E quebrando também o tabu do Josemir não gosta de pessoas de Exato. gênero. Porque isso é uma lenda. É fake, né? É fake, não é mito, é fake. Aí vocês podem, antes de... Não, Assistir os peraí. episódios anteriores. Assistir os episódios anteriores, assistir principalmente o de Andrew pra ver esse aqui também, porque um conectou com o outro, porque Andrew é o antigo coordenador e agora é Josemir, é o nosso E querendo ou coordenador. não, na escola aqui a gente tá numa. Tudo se liga, né? Tudo se É uma liga, cadeia, não tem como. Tudo se liga. Então, E o de vocês Juremi. Juremi é a dupla. É o chip, né? Juremi. vai É ter que eu li também. ontem Juremi, aí ficou na minha cabeça. Aí os episódios anteriores vai estar ou no izinho ou tá na descrição. Ou vocês podem entrar no canal e vai estar lá. É isso. Pronto. Tchau, Muito pessoal. obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Obrigado. Parabéns.